pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliana Dascânio, eu tenho 38 anos de idade e fui diagnosticada com anemia de Fanconi aos 11 anos. Por esse motivo eu resolvi montar esse canal no YouTube para fazer troca de experiência, contar para vocês um pouquinho da minha história, tudo que eu vivi até chegar aqui, desde a descoberta da doença, o tratamento, o transplante de medula óssea e hoje, 23 anos após esse transplante. Então, gostaria de começar conversando com vocês e perguntando, vocês sabem o que é anemia de Fanconi? A anemia de Fanconi ela é uma síndrome genética hereditária, que é transmitida dos pais para os filhos. E como você consegue saber se você tem a anemia de Fanconi, né? Geralmente o médico ele vai olhar um pouco do quadro clínico. Claro, ele vai olhar para o hemograma, onde ele vai ter ali alterações nos glóbulos vermelhos, nos glóbulos brancos, na plaqueta. Mas o portador da anemia de Fanconi também tem algumas características próprias, que vocês podem observar em mim também. Eu não tenho tão acentuado, mas eu ainda tenho. Que seria, o queixo pequeno, boca pequena, os olhos pequenos, tudo isso é uma característica da anemia de Fanconi. Outra coisa que o médico pode observar também, manchas café com leite. Eu, por exemplo, tenho uma mancha café com leite na minha coxa, que no passado, é claro, né, tinha aquela velha história que essa manchinha foi um desejo durante a gravidez, né? E na verdade não era um fator ali da anemia de Fanconi. Outra coisa que pode também acontecer é a criança nascer sem o polegar, ou ter um encurtamento desse polegar, ou muitas vezes o polegar vir pendurado. Pode também ocorrer, que geralmente isso é frequente, nascer sem o ossinho aqui do braço, que é o rádio, então a pessoa ter o encurtamento do braço, ter o problema aqui no braço, ter algumas deformações ósseas, ter algumas deformações no rim, ter o rim em formato de ferradura. Então, são várias características que ajudam o médico a formar esse diagnóstico. E quem forma esse diagnóstico geralmente é o hematologista. É ele que está preparado para fazer o diagnóstico de anemia de Fanconi, tá? A anemia de Fanconi ela é uma doença grave e ela não tem cura, né? A cura da anemia de Fanconi é com o transplante de medula óssea. Eu, por exemplo, descobri a anemia de Fanconi aos 11 anos, comecei todo o tratamento dos 11 aos 14, ali a procura de um doador, né? Graças a Deus, meu irmão foi 100% compatível. E depois, aos 14 anos de idade, eu fui para o transplante de medula óssea. Só que até chegar ao transplante de medula óssea, até conseguir achar o meu doador, passar por todas as etapas, foram dos 11 aos 14, porque eu estava indo quase para 15 anos quando eu fiz o transplante de medula óssea. Então eu precisei fazer medicações para segurar a minha medula, porque a anemia de Fanconi, ela leva a uma falência da medula óssea. E a medula óssea é que produz glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e a plaqueta, né? Então, ali é a defesa do nosso organismo, está ali nessa medula. Então, a anemia de Fanconi, quando ela vai se agravando, ela pode chegar numa leucemia, ela pode chegar numa falência medular. E aí é onde é indicado o transplante de medula óssea, tá? Para quem ali ainda está com dificuldades, não conseguiu, não tem um doador na família, os médicos geralmente entram com alguns remédios para segurar essa medula, para diminuir as transfusões de sangue, para que a pessoa consiga esperar ali o transplante de medula óssea. Falando um pouquinho sobre a minha história. Como que eu descobri a anemia de Fanconi? Como foi que aconteceu de eu chegar ao Centro Infantil Boldrini, que é aqui da minha região de Campinas, né, onde realmente foi feito o diagnóstico de que eu tinha anemia de Fanconi? Eu simplesmente peguei uma gripe muito forte e não conseguia me recuperar dessa gripe. Mais de 15 dias e eu ainda muito debilitada, eu sentia
muita fraqueza, muita tontura, náuseas. Então, assim, nós, né, minha família, acreditava que era um quadro de gripe. E aí, quando eu consegui dar uma melhorada, eu tava também com problema nos meus dentes, porque eu sempre tive problemas nos meus dentes, mesmo cuidando direitinho, sempre tive, ainda mais que eu tomei muito medicamentos, muito antibióticos, porque minha mãe disse que eu já nasci com problema de intestino. E é outra característica, né, da anemia de Fanconi. Além da gente ter probleminhas de intestino, no rins, todas essas características que eu te falei, a gente ainda nasce com baixa estatura. Vocês podem ver, eu, por exemplo, ainda consegui crescer um pouquinho mais. Eu tenho 1,56 m. Então, a gente nasce com baixa estatura, com baixo peso, acaba tendo muito problemas de intestino, que foi o meu caso. Então, dei a melhoradinha ali da gripe e fui ao dentista resolver um problema nos dentes. E aí, tava passando lá com um dentista, acredito que eu fui arrancar um dente, alguma coisa do tipo. Sorte que eu levei uma amiga comigo e diz que durante o procedimento eu passei mal, desmaiei, acho que tive uma hemorragia. E a minha amiga escutou o dentista conversando com o assistente dele, que achava que eu tinha leucemia. E aí, quando chegamos em casa, que minha mãe chegou do trabalho, a gente estava conversando, contou o que aconteceu, e aí eu comentei com ela o que a minha amiga havia me contado. Minha mãe ficou muito preocupada, é claro, e aí me levou nos médicos e a gente começou a fazer os exames. E sempre que eu fazia exames de sangue, dava que eu estava com anemia. Anemia crônica, anemia profunda, sempre com anemia. Tomava sulfato ferroso, comia fígado, couve. Era aquela tortura tentando curar da anemia, mas nada conseguia curar da minha anemia. E aí minha mãe começou a perceber que eu estava cada vez mais fraca. E aí ela me levou num médico em Campinas, onde ele pediu vários exames. E a hora que chegou esse exame, ele olhou, conversou com a minha mãe e falou que teria que me encaminhar para o Centro Infantil Boldrini, que lá eles iriam fazer outros exames e fechar um diagnóstico. E aí eu fui encaminhada para o Boldrini. Graças a Deus eu fui encaminhada para o Boldrini, porque o Boldrini é um excelente hospital aqui, que é um hospital infantil para o câncer. E aí eu fui para o Boldrini, chegando lá, fui muito bem atendida, muito bem acolhida. Fiz os exames, tive que fazer uma biópsia para fechar esse diagnóstico, né? Fiz a biópsia e aí veio o diagnóstico que eu estava com anemia de Fanconi. Eu lembro até hoje, aos 11 anos, que enquanto eu fazia essa biópsia, eu lembro até hoje que eles falavam que eu tinha que sentar a posição de índio, né? Que era fechar as pernas e me dobrar assim, que aí eles vinham lá com uma agulha e tirava ali uma lasquinha do osso, o líquor da medula, alguma coisa assim. E eu lembro que era um exame muito dolorido, porque estamos falando de coisa aí de uns 25, 26 anos atrás. E minha mãe estava junto, acompanhando, e assim, ela não aguentava ver a cena, ela desmaiava e eles tinham que ir lá socorrer ela, né? Mas eu tinha 11 anos de idade, então assim, quando a gente é criança e está enfrentando uma doença, eu acho que a gente tem muito mais força para enfrentar, porque a gente não tem a noção real do que é aquela doença. Eu lembro que eu encarei a minha doença com muita leveza. Então, muitas vezes os médicos falavam para os meus pais que com os meus exames, a minha hemoglobina que estava muito baixa, era para eu estar hospitalizada, e eu estava brincando, eu estava correndo, eu estava jogando bola, né? Sendo que eu nem podia, devido aos meus exames clínicos ali, ter mostrado que eu tinha que estar mais em repouso. Mas eu fui uma criança muito feliz, então muitas vezes a gente fala assim, nossa, uma criança passando por isso, a gente fica muito triste. Mas é muito mais fácil quando a gente é criança, não enxerga toda a dificuldade que os nossos pais enxergam, não tem uma noção real de tudo que está acontecendo. Vai dizer para mim que não está gravando. Não. Sim, desculpa, gente. A gente não tem uma noção real de tudo que está acontecendo, né? E então é muito mais fácil para a criança
passar por esse momento, né? A gente passa com muito mais leveza. Então eu via que minha mãe, ela sofria muito mais do que eu sofria, né? Porque para mim tudo era diversão. O Centro Infantil Boldrini tinha outras crianças com o mesmo problema do que eu, ou com problemas mais sérios, crianças carequinha, de máscara, mas tinha muitas brincadeiras, a gente aprendia, tinha professores para ensinar, tinha muitos voluntários, a gente aprendia através de teatro, através dos brinquedos, tinha festinhas, então assim, eles tornavam um ambiente tão bom para as crianças que eu me lembro que eu não sofria com tudo aquilo. Quem sofria eram os meus pais, porque eu não sofria, eu encarava de uma forma muito mais leve, muito mais gostosa. E aí, feito esse diagnóstico, fechado o diagnóstico que eu estava com anemia de Fanconi, eu comecei a ir repetidas vezes ao Boldrini. Eu me lembro que eu ia no Boldrini, fazia o hemograma, que era, fazia um furinho aqui no meu dedo e ali saía os resultados, eu passava no médico para ver como eu tava, mas eu não fiz transfusão de sangue antes do transplante. Eu entrei ali uma época com uma medicação, se eu não me engano, chamada Hemogenin, que era para segurar a medula até conseguir ali ter o meu doador. Acabava voltando de intercorrências, porque querendo ou não, as defesas muito baixas, então eu tinha muito, a plaqueta principalmente, eu tinha muita epistaxe, que é sangramento nasal, né? Então eu tinha muito sangramento nasal, muitas vezes a gengiva também sangrava, eu pegava infecções facilmente, então eu vivia com febre, e mesmo assim eu posso dizer que eu tive uma infância feliz, apesar de tudo isso, apesar de muitas vezes estar em hospital, eu tive uma infância feliz, eu tinha o apoio da minha família, eu fui muito amada e muito apoiada neste momento, que isso que é o importante, é a gente ter o apoio da nossa família neste momento, né? E encarar tudo com leveza. E eu sempre fui uma criança muito arteira, como é que falam? Serelepe, né? Sempre fui. Então, sempre gostei de brincar, sempre fui meio doidinha, né? Até hoje as pessoas falam que eu sou meio doidinha, porque eu sou muito espontânea, eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de brincar, eu faço amizade muito fácil, eu converso muito com as pessoas. Então, assim, tudo isso foi muito importante, a gente tentar encarar a doença com leveza. E foi o que eu fiz, né? Mesmo inconscientemente, foi o que eu fiz. Eu encarei tudo com muita leveza. E aí fazia o tratamento, ia sempre pro Boldrini, tinha as intercorrências, fazendo os exames para chegar até o ponto de encontrar o meu doador de medula óssea, para daí ser indicada para o transplante de medula. E aí, claro, durante esses exames, eu encontrei um doador 100% compatível, que é o meu irmão Pedro de Paula Júnior, né? Primeiro eu falo que foi Deus, os médicos e o meu irmão ali, claro, toda a minha família, mas o meu irmão foi 100% compatível. Inclusive, o meu irmão, ele é muito parecido comigo, em algum momento eu vou fazer um vídeo com ele junto, que os médicos, quando viram meu irmão, falou, esse aí vai ser, com certeza, esse aí vai ser doador, né? Porque a gente parecia até gêmeos, porque ele tinha, acho que, por volta ali de 8 para 9 anos, quando ele doou a medula ele tinha 9 anos, e eu tinha 11, eu era mais velha do que ele, só que a gente tinha a mesma estatura, porque como eu tenho anemia de Fanconi, então eu sempre fui menorzinha, magrinha e tudo mais. Eu lembro que muitas vezes eu usava a roupa do meu irmão, porque teve uma época da moda aí, que eram umas calças mais largas, e as meninas estavam usando também, então eu catava a calça do meu irmão, porque a gente tinha ali mais ou menos o mesmo corpo, mesmo eu sendo 5 anos mais velha do que ele. Então, galera, essa é a primeira parte, senão o vídeo vai ficar muito longo. Essa é a primeira parte que eu queria conversar com vocês, né? De falar que eu tive anemia de Fanconi, na verdade eu tenho, né? Porque a gente não deixa de ter anemia de Fanconi. Eu fui diagnosticada aos 11 anos, fiz o transplante aos 14 e hoje eu tenho 38 anos de idade. Então,
Quem quiser saber um pouco mais da minha história, conhecer um pouco mais da minha história, mandar sugestão, clica aí, se inscreva no canal, né? Clica aí no sininho para vocês receberem aí as notificações. Quem quiser me mandar algumas sugestões do que gostaria que eu falasse também, me envia aí e nós vamos conversando, vamos fazendo esse bate-papo gostoso aí e trocando experiências. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Pessoas lindas do meu coração, fiquem todas com Deus.